tá? Então, hoje é a aula 2 de OE. O que vocês fizerem, então, depois vocês vão tirar foto para anexar, tá? De preferência, tirar foto do que vocês fizerem da atividade. Então, o que a gente vai ver hoje? Qual a diferença de um esquema e um mapa conceitual, tá? Então, o mapa conceitual, a gente consegue fazer assim, né, bem colorido, aí coloca a informação, o conceito principal ali no meio, aí vai puxando várias setas, né, coloca características, explicações, desenho, né, coloca bastante informação. Né? O esquema, ele é conhecido também com outro nome, chamado mapa mental, tá? Então, tanto que assim, né, na hora que você vai procurar na internet, esquema sobre triângulos, é difícil você achar. Agora, se você colocar mapa mental, vai aparecer, né, mais informações, tá? Então, o esquema, né, ele vai ter as mesmas características do mapa mental, tá bom? Então, mapa mental é uma coisa, mapa conceitual é outra, tá? O mapa mental, então, ele pode ser considerado como esquema. Os dois apresentam e representam ideias e pensamentos sobre um determinado conceito, tema ou assunto, tá? O esquema, ou mapa mental, ele faz uma associação de conceitos ou ideias. O mapa conceitual, ele faz relações conceituais. Então, assim, o esquema, ele vai ter a associação, a gente vai ter os risquinhos puxando, setinhas, né? Mas só com palavras principais. Enquanto que o mapa conceitual, além de colocar, né, as palavras, as ideias principais, ele vai ter uma explicação ali, ó, disso foi para isso, mas por quê? O que aconteceu isso? Ah, porque tal coisa, né? Enfim. Então, escola, né? A escola é a Disney, né? Então, isso a gente colocaria só no mapa mental, né? Escola Disney. Agora, se a gente colocar escola Disney, por que a gente colocou escola Disney? Porque tem muitas princesas. Então, aqui seria, né, uma relação conceitual. A gente está ligando ali escola a Disney porque tem muitas princesas, tá? Então, ó, vou até aproveitar, né, a cantada do Gabriel para a gente entender aqui a diferença de esquema e mapa conceitual, tá bom? Ó, Gabriel, gostei, hein? Na próxima aula eu vou querer outra cantada para a gente fazer uma relação aqui, hein? Gostei disso daí. Vamos continuar. Então, aqui eu coloquei um exemplo que eu achei interessante, encontrei na internet, né? Que ele trouxe um esquema, né? Um mapa mental sobre o assunto aqui, o tema principal é chocolate. Tá? Aí, quais foram as relações que foram feitas aqui? Quais palavras-chave foram colocadas? Então, a gente tem alimento, séculos. Que séculos que é esse aqui, ó? Quem que pode falar para mim? Como a gente lê esse 17 e século? 18. Ah, tá. Muito bem, Isabela. 17 e 18, tá? Então, século 17 e 18, as civilizações pré-colombianas. Aí aqui, né, de civilizações pré-colombianas, ele vai para a América Central. Depois aqui, que ele, né, amêndoas e cacau. Depois, clima tropical, ó, do cacau ele vai para clima tropical e para América Central e também para a África Ocidental. Então, o tema principal, chocolate, ele trouxe todas essas ligações. Então, muito provavelmente, né, para quem lê um texto informativo sobre o chocolate, ou sobre a história do chocolate, ou sobre como o chocolate é feito, ou um texto que tenha todas essas informações, então a pessoa conseguiu fazer um esquema e colocou, né, alimento, séculos 17 e 18, civilizações pré-colombianas, amêndoas, cacau, clima tropical
América Central e África Ocidental. Tá? Então, o esquema só com as palavras-chave, só as ideias essenciais e ligados por flechas, por setas, tá? Agora, vamos ver o mesmo tema, o mesmo assunto, só que no mapa conceitual. Então, aqui eu coloquei, né? Ó, esse daqui é o esquema, né? E olha como fica um mapa conceitual. Então, no mapa conceitual, a gente coloca o porquê daquelas ligações. Por que que a gente ligou chocolate a alimento? Porque o chocolate, ele é um alimento, né? Por que a gente ligou chocolate a século 17, 18? Porque ele se popularizou, né, nessa época. Né? Então, o chocolate ele tem origens nas civilizações pré-colombianas. E por que que pré-colombiana ligou com a América Central? Porque as civilizações pré-colombianas habitavam a América Central. Então, ó, de uma palavra para outra, né? O porquê que foi feita essa ligação, né? Porque a gente tem, ó, alguns verbos ali que vai dar a indicação do porquê que a gente está ligando uma palavra na outra, tá? Aí aqui, ó, de chocolate, é feito com amêndoas e cacau. E o cacau, ele é cultivado então ele pode ser cultivado na América Central e na África Ocidental, né? E ele cresce mais em locais com clima tropical. Então, todas essas palavras-chave que provavelmente num texto, né, foram grifadas, né, foram destacadas, a gente montou o esquema e depois, a partir do esquema, montou o mapa conceitual. Ou pode ser o contrário, primeiro foi feito o mapa conceitual e depois o esquema, né? A gente não sabe qual foi o critério que a pessoa utilizou. Mas, assim, só para mostrar para vocês, então, que dá para fazer as duas coisas, né? A gente consegue fazer só o esquema, porque se você souber do assunto, ter lido o texto, né? Ter colhido informações, você vai entender o porquê que você ligou a palavra chocolate com alimento. Você vai entender porque você ligou a palavra chocolate com civilizações pré-colombianas, tá? O esquema, ele é para a pessoa que fez, porque a pessoa que fez vai utilizar aquele esquema, né, para alguma outra atividade, e para aquele que não fez o esquema, mas ele vai ter uma leitura, ele vai tirar um entendimento próprio, né? Então, aqui, se eu pegar esse esquema na internet, eu vejo aqui, chocolate séculos 17, 18. Eu posso pensar o que eu quiser que aconteceu com o chocolate no século 17, 18. Se eu não souber a história do chocolate, aqui qualquer ligação que eu fizer vai ser o meu próprio entendimento, tá? Então, mais uma vez, repetir para vocês que as técnicas de OE tá uma ligada na outra, né? Uma depende da outra. A gente vai fazer um esquema, mas é porque a gente já sabe como faz o grifo, como faz a seleção de palavras-chave, como faz a marginalia, né? Então, a gente sabe estudar, a gente sabe organizar as informações, tá bom? Então, essa é a diferença do mapa conceitual para o esquema, certo? Ó, colocando um do lado do outro, né, para vocês visualizarem, então, a diferença, né? Olha aqui como o esquema, ele fica, assim, até melhor para enxergar, né? Fica mais fácil. Tudo bem que aqui tem os X, porque o X seria onde vai essas informações, né? As explicações, mas eu poderia colocar direto aqui, né? Os risquinhos aqui, as ligações, tá? E olha o mapa conceitual, como ele vem mais recheado de informação, tá? Agora, sim, uma perguntinha para vocês. Se vocês não conhecerem o assunto, né, e vocês quiserem um mapa conceitual para poder compreender, né, sobre algo que vocês não saibam,
Nossa, eu já falei a resposta. Mas qual que seria a pergunta? O que que seria mais adequado vocês pesquisarem na internet sobre um assunto que vocês não conhecem? Um esquema ou um mapa conceitual? Né? No fim, acabei falando que era para pesquisar Mapa mapa. conceitual. Olha só, Vinícius, está vendo, né? Eu já falei a resposta, mas enfim. Então, assim, o mapa conceitual, para quando a gente não conhece um tema, a gente não conhece um assunto, um conceito, o mapa conceitual, ele tem informações suficientes para a gente compreender, né? Enquanto que o esquema, né, o mapa mental, ele não tem todas essas informações. Então, é muito mais difícil a gente compreender, né, um assunto só usando o esquema, tá? Como eu disse, o esquema ele é mais para uso próprio, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, né? A gente vai fazer um esquema sobre triângulos. Então, lembra, né? Eu sempre vou passar uma atividade mais voltada para a minha área, que é onde eu, né, entendo mais. Então, o que que vocês vão fazer primeiro para começar? Vocês vão anotar aí no caderno todas as informações que você conhece sobre triângulo. Então, quando eu falo triângulo, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? O que que você sabe sobre triângulo? Pode ser em relação ao desenho dele, pode ser em relação às medidas, o que que dá para fazer com o triângulo. Eu quero que vocês anotem, então, o que vocês sabem sobre triângulo, tá? Não precisa procurar Verdade. no Google, nada disso. Oi? É, só uma pergunta. Pode perguntar. Você poderia, depois, tá, falar com os professores, pode ser até da sua área, para fazer com base nos assuntos que eles estão dando? Tipo, a Ferzinha, você poderia dar mais ou menos igual, passar alguma coisa igual o que ela está passando, um Ah, assunto sim. assim? Eu tô dando aula no segundo C e no segundo D. Eu pensei em fazer isso. Só que como a gente acabou de começar o conteúdo de periodicidade, né, analisando o gráfico, eu não quis ainda dar um esquema sobre isso, porque ia ter palavra ali que assim, a gente vai, que nem a Fer deve ter explicado já, período, imagem e amplitude, né? Aí tem sala que eu ainda não expliquei, né? Que eles estão um pouco mais atrasados no conteúdo por causa da aula, da primeira aula que não teve. Aí, se eu explicasse, quando eu for dar lá a análise de gráfico, já estragou a surpresa, entendeu? Eu vou deixar para mostrar esse esquema na próxima aula. Na semana que vem eu vou fazer um. Aí a gente vai fazer o esquema e o mapa conceitual, tá? Tá bom, Mas obrigada pela ideia, viu, Isadora? Sempre, gente, sempre que vocês pensarem em alguma coisa, pode me falar, tá bom? Então, obrigada. ó, sim, como eu disse para vocês, não precisa pesquisar no Google nada disso. Eu quero que vocês escrevam mesmo o que vocês lembrarem de triângulo, tá? Vamos colocar um tempinho aí, ó. Acho que 2 minutinhos, né? Só para a gente escrever o principal mesmo, tá? Falou triângulo, qual a primeira palavra que vem na cabeça? Escreve uma embaixo da outra, não tem problema. Sobre triângulo. Quem quiser, escreve no caderno, porque senão se eu pedir para vocês escreverem no chat, vai demorar muito. Então, Ana Lara pediu para voltar no slide anterior. Nossa, agora que eu vi. Qual será que foi o slide anterior? Foi aquele da qual a diferença de um esquema e um mapa conceitual. Ah, quer que eu volto lá? Eu quero, por Eu vou favor. voltar e vocês tiram print, pode ser? Tá bom. Esse daqui? Isso. Isso, então tira print. Eu já tirei, obrigada. Tá bom, nada. Então, mas lembrando vocês que esse material eu coloco lá no Classroom, tá? Os slides, sempre coloco lá. Então, essa é a atividade de agora, escrever sobre os triângulos.
Deixa eu ver quem tá com a câmera ligada. Vocês não gostam, né, de se aparecer na câmera, eu percebo isso. Segunda-feira, né, professora? Ah, agora o Felipe apareceu. E aí, gente, deu tempo de escrever? O que vocês pensaram aí? Quem que quer falar sobre as... Eu coloquei aqui equilátero, isósceles, escalinha, retângulo, obtusângulo, acutângulo. Aí eu coloquei 3 ângulos, 3 lados e a fórmula, base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Então, ó, a Isadora, ela colocou informações, né, relacionadas aos lados do triângulo, né? Então, tipo, quando ele tem todos os lados iguais, ele tem um certo nome. Quando tem 2 lados iguais, ele tem um nome. Quando tem 3 lados diferentes, ele tem outro nome. Aí ela falou também, né? Então, assim, né? Ela só falou os nomes dos triângulos. Mas para quem lembra do que significa esses nomes, vem todas essas informações junto, né? Então ela falou que ele pode ser retângulo. Então, quando você conhece o que é um triângulo retângulo, o que você vai saber? Que então ele tem, né, um ângulo reto, né? Então, assim, gente, ó, que nem a Júlia falou, que ele é pontudo, né? Gente, ele pode, tem aqueles triângulos que são mais pontudos mesmo, né? Porque o ângulo é tão pequenininho que ele fica bem pontudo. É o jeito que vocês estão falando, sem usar os termos matemáticos, não tem problema, tá? Eu tenho certeza que uma professora de matemática, quando lê isso, ela vai saber o que você quis dizer, tá bom? Não tem problema, não precisa ter vergonha. A gente está aqui para aprender. Aí, então, a Isadora, ela falou isso, né, em relação aos lados, em relação aos ângulos. Aí, o que mais que você falou aqui? A última coisa. Os 3 lados e a base vezes a altura dividida por 2. Isso. Então, ó, para você ter uma ideia, quando eu fui montar aqui a aula, né, eu não coloquei da área. Olha que coisa, né? Como é a cabeça da gente. Cada um vai lembrar de algo diferente. Então, a Isadora, ela colocou da área, porque para calcular a área de um triângulo, a gente pode fazer base vezes altura dividido por 2. Ótimo, tá? Quem mais colocou alguma coisa diferente ou colocou igual, quiser me contar? 180 graus. Como? Quem que falou? Deixa eu ver. Todo triângulo possui 180 graus, né? Possui 180 graus? Todos somando eles não pode passar de 180. Ó, gostei dessa, hein? Isso mesmo, que quando a gente soma os ângulos do triângulo, né, os ângulos internos, a soma dá 180 graus. Muito bem. Não sei quem que falou, gente. É o Vinícius? Sim, Fê. Então tá bom. Então o Vinícius falou, né? Muito bem. Essa informação eu tinha anotado, que a soma dos ângulos é 180 graus. Então, assim, ó, cada informação dessa, se a gente tiver um exercício que aparece um triângulo, essas informações, ela pode ajudar a gente na hora de resolver, né? Gente, triângulo, quando ele aparecer, existe uma infinidade de conceitos relacionados a ele, né? Quem lembra, assim, fora a fórmula de calcular a área que a Isadora lembrou a gente, quais outras fórmulas que a gente consegue usar a partir do triângulo? Quem que colocou aí alguma coisa relacionada com fórmula? Eu coloquei Teorema de Pitágoras. Muito bem, João Vitor. Teorema de Pitágoras, né? Então, a gente estuda o Teorema de Pitágoras num triângulo. E,
especificamente, né, só um tipo de triângulo que dá para usar o teorema de Pitágoras, que é o triângulo retângulo. Então, ali, né, quando a gente vai fazer, então, aquela parte ali do triângulo retângulo, o que que dá para associar a ele? O teorema de Pitágoras, tá? Então, assim, tem mais alguma coisa que vocês anotaram? Olha, eu acabei de lembrar, só que eu não anotei. Pode falar. Que é o tangente, seno, cosseno. Isso, que são as relações métricas, né? A gente tem o seno, cosseno, tangente, isso mesmo. Então, mais informação relacionada ao triângulo, né? Então, será que eu escolhi o triângulo porque foi a primeira figura que apareceu na cabeça, ou eu escolhi a D do triângulo, né? Eu escolhi a D porque o triângulo ele é uma figura que ele apresenta muitas relações para a gente, né? A partir do triângulo a gente consegue estudar uma infinidade de conceitos. Desde lá do 6º ano, quando a gente aprende o que é um triângulo mesmo, que vai estudando um pouquinho das variedades, né, da quantidade das medidas dos lados, até passar pelo 7º, 8º, 9º, primeira série, vários conceitos relacionados ao triângulo, tá? Então, assim, eu tenho certeza que quem escreveu uma ou duas características que não lembrou muita coisa, agora na hora que a gente foi conversando e falando o resto, vocês foram relembrando, tá? Então, eu não lembrei de tudo, não lembrei nem de metade, não tem problema, gente, tá? A gente esquece mesmo, ainda mais se a gente não usa, né? A gente esquece, tá? Então, o que que vocês vão ter que fazer com essas informações? Eu quero que vocês montem um esquema. Não precisa fazer com régua, nada assim, né, lindo, maravilhoso. Não precisa ser. Eu quero que vocês montem um esquema no caderno a partir disso que vocês anotaram, tá? Então, como que vocês colocariam? Lembrando que esquema, como é você que está fazendo para organizar a sua ideia, então não tem um esquema errado, tá? Ele vai ficar do jeito que você pensou, do jeito que você organizou o seu pensamento, tá? O seu aprendizado. Então, eu quero que vocês façam um esquema a partir dessas informações que vocês anotaram, tá? A única coisa que eu vou pedir, a gente começa escrevendo triângulo, né? Que é o principal tema. Então, escreve triângulo e daí vai fazendo as setinhas e vocês coloquem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, vamos ver. Agora, quase 11 horas, né? Falta 2 minutinhos. Vamos deixar 5 minutinhos para vocês fazerem esse esquema, tá? Porque é um rascunho mesmo, tá? Não precisa ser nada elaborado. Então, 5 minutinhos para vocês fazerem. Que eu não quero deixar, né, para fazer depois, senão aí junta muita coisa, né, para vocês. Então, faz agora mesmo, para vocês poderem tirar foto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa enquanto isso, vai perguntando, tá? Se não quiser falar, escreve. Apesar que essa sala aqui, vocês não têm vergonha, né? Vocês falam mesmo, então eu acho legal isso. Mas se tiver vergonha, pode escrever no chat que eu leio. A Júlia fez uma declaração para mim? Ou será que tem outra Natália? Ai, amei, adoro, gente. Eu amo muito vocês também. Eu fico muito feliz de dar aula online, viu? Imagine quando voltar a aula presencial. Nossa Senhora. Ah lá, eita, eu acho que eu gerei a discórdia. Mas, gente, ó, vamos fazer o esquema, tá? Meninas, meninas. Vamos fazer o esquema sobre os triângulos, hein? Que depois vocês têm que mandar a foto para mim, tá?
Viu que vocês anotaram? Ó, para quem anotou poucas informações, então eu vou dar uma contribuição. Então, o que que você pode falar, né? Que tem 3 lados e 3 ângulos. Você pode falar ali dos nomes dos triângulos que você conhece, tá? Quais são aqueles que você lembra? Aí, se você colocar, por exemplo, retângulo, né? O que que você sabe do triângulo retângulo? Você pode colocar essa informação. Se você lembra de alguma fórmula relacionada a ele, pode colocar sobre a fórmula, tá? Então, essa é a ideia. Quem entrou agora, se não tinha colocado o nome ainda, coloca o nome aí no chat, tá? Professora, desculpa o atraso aqui. A internet deu ruim aqui, tipo, caiu. Tudo bem. Quem que é que tá falando? É o Luiz Felipe. Luiz Felipe, é que eu apertei para autorizar, mas eu nem li o nome, viu? Luiz Felipe, ó, só vou explicar o que que tem que fazer, tá? Eu pedi para o pessoal Tudo bem. no caderno características sobre triângulo, né? Quando a gente fala triângulo, o que que vem na cabeça, tá? Aí eles escreveram várias informações, escreveu sobre os lados, sobre os ângulos, sobre os tipos de triângulo, sobre fórmula, tá? Aí depois que escreveu sobre os triângulos, agora eu pedi para fazer um esquema, né? Que nem a gente fez na aula passada. De organizar essas informações. Então, vê se dá tempo de você fazer. Se não der, aí você faz depois para poder anexar lá no Classroom, tá? Tá. Obrigada, professora. Nada, imagina. Estão conseguindo fazer? Ai, gente, eu não consigo ficar quieta. Vocês estão conseguindo fazer? Eu tento ficar em silêncio para vocês pensarem melhor, mas eu não consigo. Ai, professora, o meu ficou bem pequenininho, mas eu entendi. Ó, não tem problema, viu? Que nem eu falei, ó. De novo, o esquema é de vocês. Vai servir para vocês organizarem as ideias, aquilo que vocês pensaram sobre triângulo, tá? Não tem problema se ficou pequeno, se ficou grande. E eu tô ansiosa para ver na hora que vocês mandarem lá no Classroom. Quem já conseguiu, levanta a mão. Quem já terminou? Mas vamos fazer assim, levanta a mão aqui no Zoom. Isso, que daí vai aparecendo, porque ó, a maioria tá com a câmera desligada, eu não vou ver. Ah, ó, bastante já. 9, 10. Já levantaram a mão. Muito bem. Então, já teve bastante que terminou. Então, ó, já foi 5 minutinhos, tá? Então, esse que vocês fizeram, vocês vão tirar foto para mandar para mim, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, como ficou o seu esquema, né? O que vocês vão mandar para mim. Eu vou mostrar aqui um mapa conceitual sobre triângulos, tá? O que vocês fizeram foi um esquema. Agora eu vou mostrar um mapa conceitual. Esse mapa aqui, ele tem várias informações, mas tem todas as informações possíveis? Não, tá? Então, esse mapa, ele tem ali, então, um triângulo no meio. E o que que a gente tem informação sobre o triângulo? Ó? Então, ó, composto pelos elementos. Ó, vou começar aqui do meio para o lado esquerdo. Então, ele tem lados, vértices e ângulos. Né? Lembrando que os vértices são, né, é o encontro ali dos lados, tá? Aí eu vou ali para o lado direito. Ó. O triângulo não possui diagonais. O que que é a diagonal?
é quando a gente liga os vértices, né, passando pelo meio da figura. Então, o triângulo, ele não tem como unir esses vértices a não ser pelos lados, né? Diferente das figuras a partir de 4 lados. Vamos pensar assim no quadrado. Quadrado, a gente consegue fazer diagonal, tá? Agora, vamos ali para cima, ó. O triângulo definido como um polígono de 3 lados e 3 vértices. Então, alguns colocaram, né, 3 lados e 3 ângulos. Ótimo, tá? Aí aqui, ó, indo aqui para baixo do lado esquerdo. O triângulo, quanto à soma dos ângulos, então, os internos equivale a 180 graus e os externos, 360 graus. Quando vocês aprenderam sobre ângulo interno e ângulo externo, foi no 9º ano, tá? É um assunto, para quem estava na escola pública, que eu sei certinho o material, foi um assunto que passou bem rapidinho, tá? Mas vocês viram sim sobre ângulo interno e ângulo externo. Que ainda do ângulo externo, vocês viram uma coisa que chamava assim, ângulos opostos pelo vértice, né? Tinha coisas desse tipo, tá? É só para relembrar. Paola, quer perguntar? Ou levantou a mão porque terminou? Ah, não, professora, porque terminei. Ah, então tá bom, beleza. Aí aqui, ó, do triângulo, classificam-se em... Então, a gente tem triângulo escaleno, isósceles e equilátero, tá? O escaleno, ele possui três lados não congruentes, né? O que é congruente? Congruente é uma palavra que significa igual. Sim, né? Para facilitar aqui o entendimento. Então, o escaleno tem os 3 lados diferentes. Então, o isósceles, ele tem apenas 2 lados, né, que são iguais. E o equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, repara que nesse mapa conceitual, a gente não fala de triângulo retângulo, a gente não fala de área de triângulo, não fala do teorema de Pitágoras, tá? Então, assim... Esse é um mapa conceitual que eu achei interessante colocar aqui. Porém, existem, né, infinitos mapas conceituais. Se você colocar aí na internet mapa conceitual triângulo, vai aparecer uma infinidade para vocês, tá? Aí aqui na sala, se a gente tem 40 alunos, eu tenho certeza que os esquemas que vocês vão mandar para mim, né, um colocou diferente do outro. E isso que é legal, tá? Aí, que mais? Para finalizar a aula, comparação entre mapa conceitual e o esquema que você fez, tá? Não precisa responder no caderno, mas eu só quero que vocês identifiquem, né? Então, quais são as informações que você colocou no esquema e que tem no mapa conceitual ou que você esqueceu, entendeu? Eu quero só para vocês... relembrarem mesmo, ver, olha, isso eu esqueci, isso daqui, né? Então, que nem a Isadora, eu lembro que a Isadora colocou da área do triângulo, né? E aqui não tem área do triângulo. Então, eu coloquei, no meu eu não lembrei de colocar que o triângulo não tem diagonal. Então, tá? Só para vocês refletirem, não precisa responder nada. Gente... A aula de hoje foi isso, viu? A gente já está terminando, então só não esqueçam de mandar então lá no Classroom a foto das anotações, inclusive do esquema que vocês fizeram, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Vai ficar disponível lá no Classroom para vocês anexarem até